Assim como também tem muita coisa boa nos esperando por agora, Padre Queimados. Já estamos com visita? Mas já sim, Bianca, olha aqui, ó. Essa visita eu disse que um dia nós vamos nos encontrar só para falar, quando ele era o meu formador, pra gente bater um papo aqui na TV, né, para dizer como que era aquela época. Ele já fica os olhos. Padre Vinícius Ponciano, nosso querido Padre Vinícius aqui presente. Bem-vindo, Padre Vinícius. Obrigado, Padre Luiz Queimado, Bianca, Juninho, e cada um de vocês que nos acompanha nesse momento. Mais uma vez, muito obrigado pelo acolhimento. E a gente hoje vai escutar a história de um missionário, como nas segundas-feiras já se faz presente aqui conosco essa história. E, Padre, o que o senhor poderia, de repente, já falar, já dar um spoilerzinho para quem está em casa sobre essa história que o senhor vai contar? Pois é, hoje eu quis trazer um pensamento, sabe? Um pensamento a respeito da responsabilidade que nós temos já no pensamento, né? Nós temos, assim, uma enorme preocupação com as palavras, né? Mas anterior à palavra existem os pensamentos. As palavras é a configuração, a corporização do pensamento. Se eu penso negativamente, as palavras, evidentemente, elas serão por si só negativas. Se eu penso de forma mais positiva, com mais esperança, consequentemente, as palavras, por sua vez, serão positivas e serão, assim, recheadas de esperança. Que lindo. Bora para a história, então? Vamos lá, vamos lá. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se transformam em um personagem. E o personagem, por sua vez, se transforma em sua sina. E a sua sina, ela pode ser positiva ou negativa. Tudo vai depender do seu pensamento. Portanto, tenham cuidado com os seus pensamentos. As palavras, elas realmente têm o poder de mudar a nossa vida a partir do que a gente escuta. Muitas vezes a gente recebe palavras que nos deixam para cima. Outras doem mais do que se fossem uma bofetada, não é mesmo, Padre Vinícius? As palavras, elas têm a forma de um soco ou de uma flecha. E elas podem fazer um bem enorme, mas elas também podem ocasionar feridas tão profundas que é de difícil cicatrização. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade quando nós vamos emitir algum tipo de palavra. Por isso é fundamental desenvolver essa necessidade de pensar. Nós vivemos em uma sociedade muito imediatista. As pessoas não refletem mais. Eu simplesmente vou falando, vomitando um amontoado de palavras, sem medir as consequências dessas palavras na vida desta ou daquela pessoa. Quem pronuncia mal suas palavras, com certeza fará mal a muita gente. Com certeza, por isso que no confiteto é o pensamento que precede, né? A gente diz, eu pequei, né, por pensamentos, aí vem palavras, atos e omissões. Parece que o pensamento leva a tudo isso, né?
Então, o pensamento leva às palavras, levam aos atos e também, premeditadamente, às omissões. Nós temos, como o Padre Vinícius muito bem colocou, este pensamento, hoje essa reflexão. É importante nós realmente olharmos para nós, fazermos uma reflexão de vida, fazermos uma revisão de vida, o que está aí no nosso pensamento. Quando batemos no peito e falamos, não é esses pensamentos que nos invadem, né, que nos tomam assim de surpresa, que a gente vai lá, às vezes até confessa isso, né? Pensamentos malucos que entram na nossa cabeça. Não, são aqueles premeditados, aqueles que nós estamos todos os dias nos alimentando dele. Então, muito cuidado, né? Isso aí leva ao pecado, realmente, se não tomarmos cuidado. O que tem aí na nossa mente, o que tem aí no nosso consciente, né? Veja bem, os ansiosos, por exemplo, né? Eles pensam, e geralmente pensam coisas ruins que vão acontecer. E essas coisas acabam de fato acontecendo, né? Por isso que a gente tem que ter sempre esse pensamento mais construído, mais elaborado. E é claro, para nós que somos cristãos, né, a oração meditativa, ou a meditação, ou a oração silenciosa, exatamente, ela trabalha o meu pensamento, que transforma em palavras e essas, por sua vez, em ações concretas de amor, de caridade, de justiça, de fraternidade e vai por aí afora. É um fio que se segue, né? Começa nos pensamentos e vai passando pela palavra, até os atos, as ações, as consequências de tudo isso. Então, é um fio que a gente tem que seguir, que se faz necessário seguir, para que você, no seu pensamento já errado, vamos dizer assim, ou do seu pensamento já não muito bem pensado, né? Você já vai lá na frente, de repente, ter uma ação e uma consequência que pode machucar não só você, como as pessoas que te amam, as pessoas que estão ao seu redor. Por isso se faz necessário seguir este fio condutor, né, Padre? Sim, porque senão nós vamos ferir pessoas. E depois que ocasiona uma ferida, você tem que dar uma volta enorme para achar as palavras certas, até para reparar uma situação. Isso se desgasta muito. Portanto, se você pensa, medita, reflete, com certeza você fará menos mal, né? É melhor pensar do que ir simplesmente verbalizando. Pensa, reflita. Às vezes a gente tem que deixar até para amanhã, para o dia seguinte, aquilo que nós estamos querendo dizer hoje, movido pelo impulso, não pela reflexão. Essa é a prudência, que é um fruto do Espírito, né? E digamos assim, parece que nossa cabeça às vezes está um turbilhão de pensamentos. Eu acho importante também purgar um pouco esses pensamentos, para que depois, no dia a dia, a gente possa, então, chegar a um diálogo tranquilo, porque eu sinto, né, não sei se vocês sentem, eu acho que eu sinto que estamos num momento no Brasil em que nós não podemos falar mais nada, os pensamentos estão muito extremistas e acabamos machucando, ferindo, de forma especial pela política, né, nossas igrejas, nossa família, ferindo as pessoas que amamos, e tudo isso passa e depois o que fica? Ficam escombros, né? Ficam destruição. As coisas, quando não são muito elaboradas, é como uma bomba ativada. Rebenta com tudo, não sobra nada, somente a destruição. Não só de objetos, mas sobretudo de pessoas. Certo. Olha, Padre Vinícius, muito obrigado pela reflexão de hoje. Fica no nosso coração isso, né? Vamos tentar também nós, como pessoas construtoras da paz, levar um pouquinho, né, de bons pensamentos, um pouquinho mais de sábias palavras, para tentarmos, né? Tentarmos neste mundo de hoje, principalmente na nossa sociedade, curar um pouco mais, porque já temos guerra aí acontecendo de verdade, mas também se não tomarmos cuidado, nós guerreamos com aquelas pessoas com as quais nós convivemos e amamos mais. Então cuidado para não se machucar e não machucar os outros. E por outro lado também, a partir da música, né, que o Juninho também tocou aqui pra gente, o quão se faz necessária a palavra de Deus, a palavra e o pensamento que é a partir da palavra de Deus, que ele invada também o nosso coração nesse momento, para entendermos, para aceitarmos, para nos colocarmos no lugar do outro, não é mesmo, Padre? A palavra de Deus é uma referência, né? Ela é sempre construtiva, né? E ela é uma palavra viva, né? Por isso, o verbo de Deus fez carne. A palavra de Deus não é só um discurso, uma apologia. A palavra de Deus é sempre vida e uma vida edificante. A palavra de Deus é sempre
construtora, sempre motivadora, sempre nos joga para frente a palavra de Deus. Porque o pensamento de Deus qual é? Que nós sejamos felizes. É isso que Deus quer para mim, quer para você, quer para todos nós. Deus nos fez para sermos